Opa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou responder algumas questões do simulado da prova de certificação da AWS Cloud Practitioner. Bom, a certificação Cloud Practitioner é a primeira prova da AWS, uma das primeiras certificações que o profissional de TI deve fazer, que está entrando aí no mundo de cloud. E eu vou tirar algumas dúvidas, responder algumas dessas questões, explicar por que a resposta está correta e por que as outras respostas estão erradas. Se você quer entender mais sobre essas certificações, como elas funcionam, no final eu vou deixar um link de um vídeo onde eu explico quais são as certificações da AWS. Então bora lá, mas antes, olha só, antes de eu começar a responder, já faz o seguinte, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa ali a notificação e no final, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha. Então bora lá começar a responder essas questões. Antes de eu começar a primeira questão, uma coisa muito importante que você precisa saber é que a certificação de AWS não é ela que vai garantir aí a sua vaga de emprego no mercado de trabalho, não é ela que vai colocar você no mercado, e sim quanto você sabe realmente fazer isso na prática, quando você sabe utilizar de verdade esses serviços da AWS. Então eu vou falar aqui, responder algumas questões, mas uma dica que eu sempre dou para todo mundo que está entrando nesse mercado é não foque em estudar para certificação, e sim foque em aprender na prática de verdade como utilizar cloud, como utilizar a AWS pode ajudar aí no seu mercado, beleza? Então bora lá, deixa eu começar aqui na primeira questão. Qual produto da AWS fornece uma solução de armazenamento de arquivos compartilhado, simples e escalável para uso com servidores locais e instâncias Amazon EC2 baseadas em Linux? Vamos lá, então a resposta A é AWS Managed Service, AMS. A opção B é Amazon S3 Glacier. A opção C é Amazon Elastic Block Storage, o volume EBS. A opção D é Amazon Elastic File System, o Amazon EFS. Bom, nessa questão, a resposta correta aqui é a letra D, que é o volume EFS. E por que é a letra D? Bom, se você olhar aqui na questão, ó, ele está falando em armazenamento de arquivos compartilhado, então você consegue ter um armazenamento compartilhado, usar ele em mais de uma instância, simples, escalável, que pode ser usado tanto em servidores locais quanto em instâncias Amazon EC2 baseados em sistema operacional Linux. Só tem um produto que se encaixa nessas dúvidas, que é o EFS. O EFS ele é um volume, né? Ele é um storage, onde você pode conectar ele em vários servidores, o mesmo volume, tanto servidores locais, do seu ambiente on-premise, mesmo através de uma VPN, quanto servidores dentro da AWS, de instâncias EC2 e até mesmo de containers você consegue conectar usando o EFS, então várias instâncias acessando o mesmo volume, isso para instâncias baseadas em Linux. Falando um pouco sobre os outros serviços, bom, o AMS, né, que é a da questão A, ele não é um storage, então por isso que ele não se enquadra aqui nessa questão. O Amazon S3 Glacier, e aqui muitas pessoas poderiam achar que o Amazon S3 seria um serviço que se enquadraria aqui. Mas o Amazon S3, você não consegue alterar e usar ele como um servidor de arquivos, e sim um volume para armazenar objetos. E ainda se falando do Glacier, ele serve para armazenamento a longo prazo, você não consegue acessar os arquivos ali a quente. Já falando da questão C, que é o Amazon Elastic Block Storage, o volume EBS, esses são os discos das nossas instâncias. Esses discos eles não podem ser conectados em mais de um servidor ao mesmo tempo. Então, cada instância vai conectar no seu volume EBS. Então, ele também não se enquadraria aqui, porque a gente quer um volume de armazenamento, né, de arquivos compartilhado. O EBS não é compartilhado, então ele não funciona. E também você não consegue conectar um volume EBS em um servidor local, que nem o EFS. Então, por isso, a resposta certa para essa questão aqui é a letra D, Amazon EFS. Bom, antes da gente partir para a próxima, se você tiver alguma questão que você quer que eu responda, já deixa aí nos seus comentários. Se ficar com dúvida de algumas dessas questões ou sobre a certificação, também escreve aí no comentário que vai ser um prazer a gente responder vocês aqui, beleza? Bora lá indo agora para a segunda questão. Qual das seguintes opções é uma responsabilidade da AWS de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS? Bom, primeira coisa sobre essas certificações que você precisa saber é que
não caem só perguntas técnicas sobre serviços da AWS, e sim sobre algumas metodologias da AWS, sobre o suporte da AWS, sobre precificação. Tudo isso cai, e aqui então ele quer saber sobre o modelo, né, de responsabilidade compartilhada. Então, a opção A aqui seria projetar a aplicação de um cliente para recuperação de desastre. É responsabilidade da AWS projetar uma aplicação de um cliente para recuperação de desastre? A opção B é atualizar os sistemas operacionais convidados de uma instância Amazon EC2 implantada. A opção C, configurar novos recursos em uma conta da AWS. Isso que é responsabilidade da AWS, configurar novos recursos. Proteger a infraestrutura física da AWS, dos seus servidores, proteção da infraestrutura física. Bom, a resposta correta para essa questão é a letra D. Então, no modelo de segurança compartilhada, a única responsabilidade da AWS aqui é proteger a infraestrutura física. Não é responsabilidade da AWS projetar a sua aplicação, a aplicação de um cliente para recuperação de desastre. Isso é responsabilidade do cliente fazer isso e também de projetar aquela infraestrutura. É responsabilidade do cliente e não da AWS. A opção B fala em atualizar sistemas operacionais convidados em instâncias Amazon EC2 implantadas. Então, uma coisa importante, né? A gente tem que prestar atenção bastante também na tradução de algumas questões. Hoje, essa prova já tem em português dentro da AWS, mas ela vem de uma tradução, então, às vezes, as palavras podem ficar um pouco estranhas. Sistemas operacionais convidados em instâncias fica um pouquinho estranho. Mas uma coisa que você tem que saber é que o sistema operacional que está rodando dentro de uma instância da AWS, atualizar aquele sistema operacional não é uma responsabilidade da AWS, e sim do arquiteto, do profissional de cloud, profissional de AWS que está cuidando daquelas instâncias, ele que tem que atualizar o sistema operacional. Então a AWS não se envolve com isso, falando de instâncias EC2, é claro. Configurar novos recursos em uma conta da AWS. Bom, a AWS não configura recursos na conta dos clientes. Eles disponibilizam novos serviços, é claro, mas quem vai configurar isso é o cliente, é o usuário, quem está usando, né, a conta da AWS. Então, por isso que essa resposta aqui também está errada. Então, a resposta correta, mais uma vez, é a letra D, proteger a infraestrutura física. Isso sim é responsabilidade da AWS, ter proteção e segurança daquela infraestrutura física ali dos seus data centers. Indo agora para a terceira questão, e esse é o tipo de questão que eu gosto bastante, que ela é baseada em um cenário. Isso aqui acontece bastante em várias provas da AWS, não só na Practitioner, também em outras, até níveis mais aprofundados, é claro. E a questão é a seguinte: uma empresa tem um servidor de aplicação em execução em uma instância Amazon EC2. O servidor de aplicação precisa acessar o conteúdo de um bucket privado do Amazon S3. Qual a abordagem recomendada para atender esses requisitos? Então, vamos lá. A gente está falando o quê? Uma instância EC2 quer acessar um bucket privado no Amazon S3. E aqui seria qual é a abordagem recomendada para atender esses requisitos, beleza? Então, a opção número 1 é crie uma IAM rule com as permissões apropriadas e associe essa rule à instância EC2. Essa é a primeira opção. A opção B é configure uma conexão peering de VPC para permitir a comunicação privada entre a instância EC2 e o bucket S3. A opção C é crie uma chave de acesso compartilhada, configure a instância EC2 para usar a chave codificada. E a opção D é configure a aplicação para ler uma chave de acesso em uma fonte segura. Bom, vamos lá. A resposta certa para essa questão é a letra A. Crie uma IAM rule com permissão apropriada e associe essa rule à instância EC2. Por quê? Porque quando você faz isso, você não está expondo chave, não precisa criar chave para isso. Então, você vai criar uma rule e vai dar permissão para aquela instância EC2 que ela acesse o bucket que está na rede privada, que é o bucket privado. Na verdade, não é rede privada, e sim um bucket privado. Então, aqui tem uma pegadinha, tá? Porque ele não está dizendo que a instância EC2 está na rede privada, e sim que o bucket é privado. Então, por isso que eu não preciso da opção B, que é criar uma VPC peering, que seria um túnel entre a minha EC2 e o S3. Esse túnel eu precisaria caso a minha instância EC2 estivesse numa rede privada.
Nessa questão, ele não está falando que a minha instância está na rede privada, e sim o bucket é um bucket privado. Então, por isso que a questão número 2, né, a letra B, ela não se enquadra nisso aqui. A letra C, ela não se enquadra por quê? Porque, em termos de segurança, não vale a pena, não é seguro você criar uma chave de acesso compartilhada e configurar essa chave dentro da instância EC2. Então, você não precisa ter essa chave compartilhada dentro da instância EC2. Isso pode ter uma brecha de segurança. Eu, inclusive, já vi várias falhas de segurança em empresas que a gente atende aí, que já foram invadidas por terem configurado, o desenvolvedor ter configurado dentro da aplicação usando uma chave de acesso. Então, aí nesse caso, a gente tenta normalmente tirar essas chaves de acesso e colocar tudo usando as IAM Rules, que é uma permissão onde, caso a sua instância, sua máquina virtual seja invadida, não vai expor essa chave de forma alguma. Então, isso garante demais a segurança do seu ambiente. E aí a letra D também é configure a aplicação para ler uma chave de acesso em uma fonte segura. Então, também, mais uma vez, você vai estar usando chave, não faz sentido usar essas chaves. Então, o melhor modelo aqui é sim criar uma IAM Rule. Isso não quer dizer que a letra C esteja errada. A letra C ela não é recomendada. Ela funcionaria para aquele caso, mas ela não é recomendada. Então, você tem que prestar atenção também nesse tipo de pegadinha aqui, porque a questão é muito clara. Qual é a abordagem recomendada para atender este requisito? Então, o recomendado, por questões de segurança, é a letra A, criar uma IAM Rule com uma permissão apropriada e associar essa rule à instância EC2. Então, também não é criar uma IAM Rule com permissão total, não. É com a permissão apropriada, permissão correta, porque você precisa, sempre focando em segurança. Beleza? Então, nesse vídeo, o que eu fiz? Eu trouxe aqui algumas questões de simulados da prova da AWS Cloud Practitioner, e essa é a primeira prova de entrada aí que a gente tem dentro da AWS. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se tem alguma questão que você ficou com dúvida ou está com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e me diz aí o que você achou desse vídeo. Se quiser mais, fala aí, eu quero mais desse tipo de simulados, de questões, bota aí que eu vou trazer também de outras provas de certificação da AWS. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é, nunca foque na certificação. Você precisa focar sempre em aprender realmente a usar cloud de verdade, usar AWS, usar cloud do jeito certo, porque a certificação ela só foi feita para provar o seu conhecimento, o quanto você realmente tem aquelas habilidades de saber responder isso aqui. Então, você decorar um simulado, ficar chutando o simulado, decorar um conteúdo para passar na prova, não é isso que vai tornar você um profissional de cloud que seja aí concorrido pelo mercado, como são vários dos nossos alunos. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha e a gente se vê então no próximo vídeo.